Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. É o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 16 ao 31. Atos 17, de 16 a 31. A leitura é um pouco longa, mas os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Atos 17, de 16 a 31. Creio que todos acharam. Amém. Se o irmão pode ler na sua versão sem problema algum, mas se quiser ler na versão que eu vou ler, como está fazendo o irmão Michel, está exposto em nosso projetor de imagens. Ok, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas do reino a respeito de Jesus e da sua ressurreição. Então o levaram à reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo em todos os seus aspectos que vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que eles deveriam habitar. Deus fez isso para que o homem o buscasse e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, de prata, de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordenou que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Deus e Pai, nós te louvamos por essa passagem bíblica tão linda, que nos revela um Deus que está sobre todos os falsos deuses.
um Deus que criou todas as coisas, um Deus que se fez carne ao enviar Jesus para a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos, Pai, para que possamos pregar a Tua palavra com eficácia nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amados, nesse texto que nós acabamos de ler, irmã Eliane, nesse texto o apóstolo Paulo, ele não está falando a um público judeu, irmã Maria José. O grupo era diferente, era um areópago, onde tinha muitos deuses naquele areópago. Era necessário usar outro método, e não apenas falar das evidências da natureza. Ele tem que falar principalmente o testemunho da consciência. Ali existia muitos filósofos da época, ali dos gregos. Atenas era a capital intelectual, cultural e religiosa do mundo de então, Luiz Henrique. Os seus artistas eram insuperáveis. Entre os filhos da terra, irmão Michel, tinha Sócrates, Platão, e fora os adotivos, Aristóteles e Epicúrio. Estavam ali ideias destes homens. Até o Novo Testamento tem como base o grego koiné, ou seja, o grego koiné era como fosse o inglês de hoje. Alguém pode fazer negócio, pastor Reginaldo, fora do país, sem saber inglês? Hein, Elias? Pode? Não pode fazer, porque é a língua comercial do mundo de então, do nosso mundo de hoje, é o inglês. Na época era o grego, para os irmãos perceberem como a influência cultural dos gregos era grande naquela época. Em uma cidade magnífica, culturalmente sofisticada, mas infelizmente, irmãos e amigos aqui presentes, moralmente decadente e espiritualmente morta. Os historiadores afirmam que haviam cerca de 3.000 deuses em Atenas. Até a um deus desconhecido, ali existia um espaço para a adoração. E Paulo pega isso como ponte, como gancho, para falar do Deus real. Era um Deus desconhecido para eles, mas para Paulo era o Deus real, era o Deus Senhor de todas as coisas. É importante entendermos isso. O que eles adoravam, sem saber, Paulo adorava e conhecia. Um Deus real. Um Deus real. Amados, em contraste com os deuses criados, Paulo diz uma coisa interessante, irmãos. Ele diz o seguinte, por favor, irmã Melina: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, os deuses criados, a imagem e semelhança do próprio homem, é criado para que, na tentativa do homem, minimizar Deus e colocá-lo ao seu controle. Então, irmão Torreão, quando alguém faz um Deus para si, o interesse é de dominar aquele Deus em suas mãos. É de dominar aquele Deus em suas mãos. O apóstolo Paulo via a idolatria e percebia que a cidade estava sob os ídolos, o domínio dos ídolos. Era sufocada por eles. Eles não abençoavam a cidade, mas sim trazia maldição sobre aquela cidade. Trazia maldição sobre aquelas cidades. As belas esculturas não impressionavam Paulo, pois as mesmas não glorificavam ao Deus vivo e real. Pense bem nisso. Pelo contrário, oprimia e revoltava. No verso 16 do texto que nós lemos, diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade cheia de ídolos. Ele ficou indignado ao presenciar aquela relação da cidade com os ídolos.
O desgosto do Paulo e a sua indignação não se comparam ao desgosto, Elias, de Deus. Deus que criou o homem para o louvor da sua glória, e de repente esse homem cria deuses para adorar esses deuses. Irmão Alvino, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Portanto, irmãos, Paulo não aceita isso. No verso 22 do texto, nós temos em slide: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: ateniense, vejo em todos os aspectos vocês são muito religiosos. São muito religiosos. É interessante que nós percebemos aí, entendemos de primeira aí, que Paulo está elogiando os atenienses, quando ele não estava. Não estava. Esse sentido da frase é um sarcasmo que Paulo faz com aquelas pessoas de lá. Vocês são muito religiosos, mas no mau sentido da palavra. É interessante entender isso, porque lá na frente ele vai confrontar os religiosos daquele momento com o Evangelho de Jesus, que é inteiramente contra a idolatria. O Evangelho de Jesus, Maria e José, mostra um Deus vivo, real e verdadeiro, e não deuses feitos por mãos humanas. Em segundo lugar, irmã Melina, ele é a fonte do quê? Da vida. Vamos repetir essa frase junto, bem cheio, a boca bem cheia, vamos lá. Ele é o quê? A fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Nós temos aí um Deus arquiteto da vida. Isso aí é um DNA de uma pessoa. Então ele é a fonte da vida. Desde o nosso DNA ele nos criou, irmão Joabe, e é bom saber disso. Pode colocar o texto, irmã. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Como esse Deus precisa de nós, Adriana? Como esse Deus precisa de nós, irmão Braz? Como esse Deus precisa de nós? Sendo Ele a fonte da vida, o que nós podemos dar a Ele? O que nós podemos dar a Ele? Vamos ver um texto que serve muito bem para mostrar essa verdade, em 1 Crônicas 29:14. Mas quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Isso é Davi dizendo a Deus: tudo vem de quem? Não apenas, nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Nós apenas devolvemos o que vem das mãos de Deus. Irmãos, se eu trabalho é porque Deus me deu aquele trabalho e me deu força para trabalhar. Se eu trabalho é porque o Senhor me dá condições de respirar, de viver a vida. Então, irmãos, eu não posso ser alguém infiel ao Senhor, guardando para mim aquilo que pertence a Deus. Aquilo que pertence a Deus. Nós devolvemos o que recebemos das mãos do Senhor. E é interessante, irmãos, os próprios estoicos defendiam que o homem dependia inteiramente de Deus. Como esses estoicos que ali estavam, que tinham esse pensamento, poderiam estar adorando a imagens de esculturas feitas pela mão dos homens, que eles sabiam que não era Deus. Eles entendiam que aquilo não era Deus. Como eles poderiam, irmão Eli Júnior, estar adorando a esses ídolos? Um Deus que criou o mundo, que está separado do mundo e que deixou o mundo não à própria sorte, mas que vai dirigindo a história do mundo. Todos os eventos da história, Deus sabe. O evento de Hitler, Deus sabia. Deus sabia que ia acontecer. As 2 guerras mundiais, Deus sabia que ia acontecer. Irmão Aristóteles, Deus sabia.
E como Ele sabe tudo o que ocorre nas nossas vidas. Ele não deixou o mundo ao acaso. Ele é a verdadeira fonte de vida, não somente desta que vivemos, não dessa vida que nós temos agora, a vida bios, mas a vida que transpõe a morte, ou seja, a vida eterna. Ele é Senhor dessa vida, e depois da morte Ele é Senhor da vida eterna. E para irmos para a vida eterna, temos que crer na pessoa bendita de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, terceiro ponto, Ele é maior do que o que nós imaginamos. Ele é maior do que eu possa pensar. Ele é maior do que eu possa pensar. Existe uma música evangélica, não sei, acho que os mais antigos aqui devem conhecer, que diz: é falsa a imaginação do pintor. Que diz assim: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo que é vencedor. Amém, irmãos? É esse Cristo que nós cremos, um Cristo que é vencedor, que desceu da cruz, que ressuscitou e que intercede por nós junto ao Pai. É nesse Cristo que cremos, irmãos, e é esse Cristo que devemos todo louvor e adoração. Um Deus real é aquele que preparou algo tremendo para aqueles que o amam. Por favor, irmã Melina, vamos ler todos juntos, prestando atenção no que estamos lendo para a gente mesmo. Vamos lá. Assim, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma estrutura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. não é Deus, não pode ser isso. Em 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em nenhuma mente o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um Deus como este não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. É maior do que qualquer religiosidade. Ele transcende tudo o que pensamos, imaginamos. Isso é Deus. Isso é Deus. Como disse certo teólogo, é o totalmente outro. Agora, este Deus deve ser achado por nós. No verso 27 do texto, ele afirma: Ele não está longe de nós. O que quer dizer isso? Ele está dizendo aqui, irmã Silvana Paula, que Deus não está longe de nós, para que tateássemos procurando achá-lo. Não! Ele se revelou, Ele se fez carne, Ele se mostrou na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Ele veio até nós. O cristianismo não é uma religião, não. O que é religião? Religião é religar o homem a Deus. Isso é religião. Mas o cristianismo não é isso, não. O cristianismo é Deus se religando ao homem. Deus veio ao nosso encontro. Deus está aqui para procurar você, se revelar a você através do seu amor. Ele ama você e através de Jesus Ele se revelou a mim e a você. Saiba disso, saiba disso. O quarto é exatamente isso: Ele se revela a nós. Ali tem um reloginho simbolizando a história. Como Ele se revelou na história? Como Ele se revelou na história? Através da libertação dos hebreus do povo egípcio, através da história. Primeiro, pode voltar para o primeiro, através da natureza. A Bíblia diz em Salmo 19, versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento proclamam as obras da sua mão. Bata na pessoa que está ao seu lado, acorde ela, se ela estiver dormindo. Acorde, se estiver dormindo, acorde, vamos lá. Diga essa verdade para ela. Diga essa verdade para ela. Vamos, Eliane, acorda a pessoa que está ao teu lado. Acorda, belisca ele
Irmãos, é verdade, a Bíblia diz isso, é uma verdade. Deus se mostra através da natureza para nós. A glória de Deus se mostra através da natureza. E os céus proclamam as obras dos seus dedos. Através da Bíblia, hoje é o dia da Bíblia que nós comemoramos. Através das Sagradas Escrituras, Deus se revela a nós. E principalmente através de Jesus. A maior revelação de Deus, onde o infinito toca o finito, onde o glorioso toca o humano. O apóstolo Paulo fala de um Criador pessoal que dá dignidade ao homem. A você e a mim também. Ele fala de um julgamento justo que Deus vai fazer, com base no arrependimento e na fé que temos na pessoa de Jesus Cristo. Amém? No verso 30 ele fala que todos devem se arrepender, porque o tempo da ignorância já passou. Eles tinham ali a oportunidade de adorar ao grande Deus, real Deus, verdadeiro Deus, e esquecer aquele número enorme de ídolos que tinham ali. Hoje nós aqui, eu e você, temos a oportunidade de crer no verdadeiro Deus, aceitar como Deus das nossas vidas. E quando Paulo fala o Deus desconhecido que eles adoravam sem conhecer, era o Deus que Paulo estava anunciando. Amém? O Deus que eles não conheciam, Paulo diz que era o Deus que ele anunciava. Aquele que não era conhecido estava ali no panteão dos deuses, não pode ser comparado a nenhum daqueles outros deuses, porque ele é um Deus desconhecido. Ele vai muito além, muito além, muito além. Como dizia-se lá em Petrolina, não apareia para Deus, e nenhum panteão do mundo apareia para Deus a igualdade com Deus. O único Deus, o soberano Deus, aquele que ninguém pode trazer para perto e comparar-se a Ele. Ninguém, nenhum ser humano, por mais importante que seja aqui na história da terra, pode cheirar os pés do soberano Deus. Ele é o Deus soberano. Em quinto lugar, ele executa justiça. Vamos ler esse texto, essa expressão. Vamos voltar para a expressão. Vamos juntos, leia esse texto. Leia só para você agora. Ele executa justiça. Pode colocar o texto bíblico. Vamos ler esse texto. Pois quem é esse homem que Deus ressuscitou dos mortos? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele não era um Deus dos epicureus, que rejeitava qualquer tipo de vida após morte. Ele é um Deus juiz, que determinou alguém para designar. E a Bíblia é bem clara com isso. Em primeiro lugar, irmã Melina, Ele julgará o mundo dos vivos e dos mortos, dos grandes e dos pequenos. Ninguém fugirá da sua justiça. Na justiça de Deus não tem foro privilegiado. Não tem foro privilegiado. Na justiça de Deus, grandes e pequenos. Ninguém pode chegar no céu e dizer: eu tenho foro privilegiado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É justa, desculpa a redundância, a justiça de Deus. Em segundo lugar, Ele será justo, há de julgar com justiça
não haverá possibilidade de erro. Talvez aqui, irmão Alvino, talvez aqui, Alvino, alguém trate você pelo que você diz ser, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o coração de Heberton, Deus conhece o coração de Nelson, Deus conhece o coração de Eliane, Deus conhece o meu coração, e não temos como negar diante de Deus as nossas faltas, os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Não há possibilidade de erro na justiça de Deus. Terceiro, já está definido o dia e o juiz. Quem crê no Filho tem o quê? Quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus se manifestará sobre ele. São dois caminhos colocados por Deus para que nós possamos escolher, para que eu e você possamos escolher. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, crê em Jesus, pois Ele é a revelação, a maior delas, do amor de Deus por mim e por você. Pois se você não escolher a vida que está em Jesus, a ira de Deus vai permanecer sobre vocês. E não é um Deus, a ira de um pequeno Deus feito de ouro, de prata, de madeira, do que sei lá que seja. É do Deus Todo-Poderoso, que vai julgar a todos, inclusive a você, inclusive a mim. Mas, irmãos, existe uma esperança. Por favor, irmã Melina. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Esse intercessor, em algumas versões, diz um advogado. Nós temos um advogado para julgar a nossa causa, para nos representar diante de Deus, e ele não perde nenhum julgamento. Nenhuma pessoa que confia em Jesus perde em um julgamento diante de Deus. Agora, uma coisa importante: tem que crer. E esse crer é crer de verdade. É um crer que vem com base em arrependimento pelos erros cometidos. Não é crer apenas saber. Não é crer confiando, depositando vida, colocando nele a única esperança do nosso ser. Ele tem que ser o capitão da nossa embarcação, o gerente dos nossos negócios, o patrão da minha vida e da sua vida também. Queridos, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo justo.